Olá, saudações! Língua portuguesa. Um momento para nós conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa aqui no Aula em Casa Amazonas. E claro que nós vamos conferir agora o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá! Hoje a nossa aula 238, língua portuguesa, gênero textual. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o gênero textual e, claro, escolher um deles para detalharmos um pouco mais, tá bom? Vamos lá então, vamos conversar? Vamos seguir então, olha o que nós temos. No gênero textual, poema, é sobre ele que nós vamos falar, vamos conversar. Olha que interessante, sempre que nós falarmos em poemas, nós vamos lembrar o quê? Primeiramente de versos e estrofes. Você deve ter automaticamente associado gênero textual poema a versos e estrofes. Se você não associou, nós vamos lembrar agora. Agora, claro que é interessante, além de lembrar versos e estrofes, nós temos que lembrar que o poema tem um fim artístico. Ele tem uma intenção de promover efeitos de sentido, ou seja, aquilo que vai ser apresentado de forma diferente para mim em palavras. E claro que ao apresentar um efeito de sentido diferente, eu posso fazer uso de métrica, eu posso fazer uso de rima, eu posso fazer uso de ritmo. Tudo isso ajuda a proporcionar certa musicalidade ao poema. Então, quando nós falarmos de poema, nós vamos lembrar, primeiramente, versos, nós vamos lembrar de estrofes e, claro, também vamos lembrar dessa questão do efeito de sentido, muito bem representado pela questão da musicalidade. Claro que vamos conferir poemas também daqui a pouco, porque vamos seguindo com outras informações. Olha aí, então. Temos o seguinte aqui, ó. Olha que interessante. Primeiramente, eu penso em um efeito de sentido, eu penso em estrofe, eu penso em rima, em versos, mas eu também tenho que pensar que no poema nós temos a presença do eu lírico. Olha que interessante. A voz que se expressa em um poema recebe o nome de eu lírico. Agora, por que é importante destacarmos que a voz no poema é o eu lírico? E olha que interessante, a voz no poema é o eu lírico, porque em textos narrativos, aqueles que apresentam histórias, por exemplo, nós temos um narrador. Então preste atenção aqui que é muito interessante, é muito importante. Em textos narrativos, nós temos o narrador. Por exemplo, você pode pensar em uma piada, você pode pensar em uma fábula também. Então, textos que apresentam histórias, textos narrativos, apresentam narrador. Agora, quando é um poema, nós temos o quê? Nós temos o eu lírico, nós temos o eu poético. Olhe, por exemplo, aqui, ó. Nós temos o poema, nós temos naturalmente aqui a poetisa ou a poeta. Então, nós temos a Lúcia Góes, por exemplo, e ao observarmos o poema Copos de Leite, nós não vamos dizer que a narradora, nós não vamos dizer que a autora do poema quis dizer isso ou aquilo. Olha que interessante. Ao lermos o poema, nós não vamos dizer que a narradora, nós não vamos dizer que a autora, não. Nós vamos dizer que o eu lírico presente no poema está se manifestando de tal forma. Então, sempre que nós lermos um poema, como você está observando, nós vamos lembrar, olha que interessante, nós não vamos falar a autora do poema, nós não vamos falar a narradora do poema, mesmo que o poema apresente uma narrativa. Não é interessante nós falarmos a narradora, não é interessante nós falarmos a autora. Não, nós vamos dizer que o eu lírico ou eu poético se manifesta de tal forma no poema. Tá bom? Então, só reorganizando aqui, ó. Nós temos o poema. Nós pensamos muito em estrofes, nós pensamos em versos, mas nós pensamos também na rima, por exemplo, na métrica, na musicalidade. E o que é interessante nós reforçarmos, talvez principalmente, é que no poema nós temos o eu lírico, nós temos o eu poético, é o sentimento presente no poema. Não é a autora, não é a narradora, não é o narrador, não é o autor,
poema está para eu lírico. Tá bom, queridos? Vamos então observando um pouco mais. Olha o que nós temos. Vamos lá então, porque nós temos o seguinte agora. Olha, nós já estamos organizando bem as ideias, já percebeu? Começamos falando sobre o poema, a musicalidade presente nele, e agora nós estamos falando de sentimento presente, ou seja, como se comporta o eu lírico em um determinado poema. Por exemplo, aqui nós vamos observar que o eu lírico, que o eu poético, olha que interessante, eu lírico, eu poético, apresenta algo relacionado à recordação, algo relacionado à lembrança e também à infância. E o título já é bem interessante, Recordo Ainda. Recordo ainda e nada mais me importa. Aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança. Olha que interessante. Nós começamos falando que o eu lírico, que o eu poético traz um sentimento de recordação, traz um sentimento de lembrança, como nós observamos na estrofe. E olha a continuidade, o que nós temos aqui, ó. Algum brinquedo novo à minha porta. Isso já diz muito da lembrança, da recordação. E na estrofe seguinte, aqui, olha, nós temos uma estrofe com 4 versos, só para reforçar. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Então, só retornando aqui, para reforçar, nós temos a recordação, nós temos a lembrança. E olha que interessante, nós falaríamos da seguinte forma. No poema, o eu lírico está apresentando um sentimento voltado à sua infância. E nós percebemos nas estrofes seguintes, como nós temos aqui, por exemplo. Olha. Aqui, por exemplo, na última estrofe, nós temos 3 versos para reforçar. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino. Acreditai que envelheceu um dia de repente. Então, a recordação, nós temos aqui, ó, Mário Quintana apresentando, e só para reforçarmos um pouco mais, nós não falaríamos no poeta, no autor, e sim num sentimento presente no poema, e o sentimento está sendo representado pela voz do eu lírico, pela voz do eu poético. Então, para reforçarmos mais ainda, poemas nós lembramos de estrofes, nós nos lembramos de versos, por exemplo, mas também temos a questão ali da rima, a questão da métrica. É possível a musicalidade, sim, está presente ali no poema, mas nós temos que observar muito o que está presente, qual é o sentimento, como o eu lírico se comporta. Mas claro também que a estrutura é muito importante, porque ela é característica do gênero textual poema, como nós vamos reforçar um pouco mais agora, tá bom? Vamos ver. Olha o que temos aí então, relembrando, olha que interessante, relembrando nós temos o seguinte, nós temos o verso, é o que nós chamamos de linha, lá na prosa, quando nós obedecemos a margem, nós chamamos de linha, lembra? Lá nós chamamos de parágrafo também, aqui é interessante, cada linha do poema nós vamos chamar de verso, ó, quantos versos o poema tem, por exemplo? Só para você já relembrando o que você sabe sobre soneto, por exemplo. O que você sabe sobre soneto? Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre ele. Olha o verso metrificado, tem a extensão determinada pelo número de sílabas, é possível isso. A estrofe também é o conjunto de versos. Então eu tenho um grupo de versos, eu reúno um grupo de versos lá na prosa, que é o texto que basicamente obedece à margem, por exemplo, nós chamamos de parágrafo. Aqui nós chamamos de estrofe. E o refrão, que faz parte não só do poema, mas também de hinos, não é verdade? Você vai à igreja e você vê lá o refrão também presente em várias músicas também, olha, os hinos, as músicas, os poemas fazem uso da questão do refrão. A música talvez nos lembre com mais facilidade, né? Como ela é importante como o refrão é importante para a música, porque faz ali você lembrar, talvez entender melhor qual a mensagem passada pela música. E a rima, olha que interessante aqui, ó, é a repetição ou a semelhança de sons. Semelhança de sons.
semelhança de sons. Não quer dizer que sejam iguais também, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas essa coisa da repetição está muito associada à rima. E olha que interessante, nós falamos também, só voltando aqui, nós falamos do verso metrificado, que é possível determinar o número de sílabas, mas também nós temos o verso branco, o verso solto, que aí ele não possui rima, ele não está relacionado, ele não está associado à métrica, por exemplo, tá bom? Então, é possível sim a métrica, e é possível não ter a métrica também. Por que é importante você estar estudando agora, tendo contato ainda mais com o poema? Porque daqui a pouco você estará no ensino médio. É verdade, você daqui caminha para o ensino médio, daqui a pouco. E olha que interessante, lá você vai encontrar o poema em diversas escolas literárias e cada escola literária tratou o poema de uma forma diferente. Algumas retomaram, mas em si nós podemos perceber diferenças entre a forma como se trata o poema nas escolas literárias. Por isso você está aqui tendo contato com o poema, para já, entendendo como funciona e quando chegar no ensino médio, aprofundar ainda mais. Um deles em especial estará presente durante muito tempo na sua vida escolar, lá no ensino médio, que é o soneto. Você já deve ter ouvido falar sobre o soneto e nós vamos apresentá-lo um pouco mais ainda. Vamos lá. Olha o que temos aí então, o soneto, muito, muito, muito importante você entender o soneto bem, por conta também do ensino médio, lógico. Então o soneto ele é bem característico, né? Ele possui ali 14 versos para começar, tá bom? Nós vamos ter 14 versos apresentados e o que é interessante, nós temos os quartetos e os tercetos, tá bom? Para nós falarmos de poema, nós vamos falar ali de estrofes, tá bom? Estrofes, e quando nós falarmos em estrofes, olha que interessante, as estrofes, já falado inicialmente, nós temos quartetos e nós temos tercetos no soneto. Então, o soneto é apresentado com 2 quartetos e 2 tercetos, o que vai somar no total 14 versos, tá bom, queridos? Por exemplo, aqui, Vinícius de Moraes, aqui está. Então, nós temos uma estrofe que deve apresentar 4 versos, tá bom? Aqui se dá naturalmente, o pensamento estaria aqui, e aqui se deu esta estrutura, claro, porque você está vendo ao lado o nosso intérprete de Libras, e para preservarmos o espaço, nós deslocamos o pensamento para a parte de baixo. Mas, quando você encontrar o nosso soneto, você vai encontrar na linha, assim, 4 versos, tá bom? 4 versos, o que nós vamos chamar de quarteto, tá bom, meus amados? Quarteto, 4 versos. Nós temos também, seguindo aqui, aqui pronto está, preservamos, aí você está vendo o intérprete, a intérprete de Libras, perfeitamente enquadrado para que você, para que nós possamos promover a acessibilidade, não é isso? Para que todos possam estar presentes acompanhando o Aula em Casa Amazonas. E olha que interessante aqui, 4 versos, é um quarteto, 4 versos. Nós temos também 2 tercetos, olha aqui, bem característico, 2 tercetos, porque você vai encontrar muito soneto durante a sua vida escolar no ensino médio. Então, quarteto, nós vamos pensar 2 quartetos, 2 tercetos, 14 versos é o soneto que você vai encontrar. E claro, é muito comum o soneto estar associado à rima. A rima, nós já falamos que é uma questão de um recurso sonoro semelhante, por exemplo, e que muito comumente está relacionado à musicalidade. Então, é um recurso muito utilizado, como nós estamos vendo aqui, por exemplo. Olha que interessante, Mário Quintana, nós vimos agora há pouco o poema e agora estamos vendo a estrutura. Então, nós temos aqui, semelhança de sons. A semelhança de sons, nós temos também aqui, lembrança rimando com mansa, aqui, semelhantes, que é o bebê. Então, você observa a semelhança dessa forma, como nós temos mais aqui também. Desesperança, rimando com criança, então nós chamamos de AA. E morta, torta, bebê, porque é uma estrutura diferente.
Tá, meus queridos? Então, nós temos aí o soneto e automaticamente também temos que chamar a atenção, além da rima, para a questão do texto em prosa. Texto em prosa, assim, de forma bem objetiva, ele está muito relacionado à margem, aos parágrafos. E o que é interessante? Que é possível também nós observarmos a questão da subjetividade em textos em prosa. E aí nós vamos estar diante de uma prosa poética, tá, queridos? Prosa poética é quando eu respeito a estrutura da margem, por exemplo, do parágrafo, e eu faço uso de estrutura subjetiva. Por aqui, por exemplo, olha, eu posso trabalhar desta forma aqui, por exemplo. Então, abriu a sombrinha, deslumbrada pelo brilho de um agosto iminente, abrasadora, nós destacamos algumas palavras, que é para que você observe que é possível sim nós termos ali uma estrutura poética, uma prosa poética, como nós falamos. E aí você está observando as margens, por exemplo, você viu, porque a margem é muito característica do texto em prosa. Gênero textual, poema sendo relembrado para você aperfeiçoar e, claro, se preparar para o ensino médio. Vamos avançando então. Dinâmica local interativa, meus queridos. A lua foi ao cinema. Como será que o lírico se comporta aí? Você vai ler o poema, tá bom? Nossa equipe técnica vai apresentar todo o poema e nós temos duas alternativas, como você está vendo. Você vai ler com bastante calma e daqui a pouco nós voltamos para conversar, tá bom? Conto com vocês.
Qual é a sua resposta? A, B, C ou D? Certamente você escolheu uma delas, não é isso? Como a resposta para a questão. E muito obrigado por você estar aí, olha, exercitando, praticando, colocando em prática todos os seus conhecimentos em relação à interpretação e também em relação aos poemas. Muito obrigado mesmo e, claro, também queremos lembrar que a nossa equipe de língua portuguesa Aula em Casa Amazonas, toda ela presente aí no chat. Se tiver alguma dúvida, alguma observação, você tem a nossa equipe de língua portuguesa toda presente aí no chat, acompanhando, um suporte para você também. Assim também como a nossa equipe pedagógica está presente aí no chat também, se tiver alguma dúvida, nossa equipe pedagógica presente também. Assim também como é importante lembrarmos os nossos intérpretes de Libras também, muito importantes em todo o processo aí também, para que todos participem, todos possam acompanhar o Aula em Casa Amazonas e, claro, para isso também temos uma super equipe técnica empenhadíssima para que nós possamos estar aqui, olha, conversando. Tá bom, queridos? Então, tudo isso para você, tudo para que você possa acompanhar o Aula em Casa Amazonas sempre mais e aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e, claro, você já escolheu a sua alternativa e nós vamos comentar e apresentar a resposta, tá bom? Vamos, então, ao nosso poema. Vamos lá. Olha o que temos aí, então. A lua foi ao cinema. Você deve ter lido com certeza. Você já conhecia o poema? Já teve a oportunidade de ler em algum momento? Olha, falei durante a aula de que é possível o poema apresentar também uma história. E é exatamente o que nós encontramos aqui. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Então, nós já temos aqui a estrofe dizendo muito do que vem por aí, não tinha namorado e tudo mais. E olha o que acontece aqui, olha, a outra estrofe aqui, 4 versos também, a outra estrofe aqui também, observe. E não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Então, nós já temos aqui um meu lírico em que você começa a observar que é um sentimento ali de tristeza, ou não, é um sentimento de alegria, podemos dizer assim, tá bom? Porque alguns podem não entender como tristeza, podem entender de outra forma. Mas é certo nós falarmos que não é um sentimento de alegria aqui, de empolgação. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. Então, nós temos aqui uma estrela sozinha e toda a luz que ela possuía, olha que interessante, toda a luz que ela tinha cabia numa pequena janela, possivelmente, olha. Então, nós temos um sentimento que não está relacionado à euforia, não está relacionado à alegria, à empolgação, é um sentimento diferente. Nós temos aqui também um pouco mais, vamos ver, olha o que diz. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, olha aqui o sentimento, amanheça por favor. Então nós temos uma história sendo apresentada, e mesmo sendo uma história, eu não posso falar de narrador, do autor, eu me refiro como eu lírico. Então nós temos aqui, o poema trata, olha que interessante, será que é de amizade? Existem elementos, para que seja amizade? Do ciúme. Também temos a solidão e a tristeza sendo apresentadas como alternativas. Você deve ter escolhido uma delas com certeza para indicar como resposta, não foi? Então, você deve ter escolhido, deve ter anotado. E olha aqui a segunda. Da leitura do poema, olha, percebe-se que a estrela era um astro insignificante. Qual foi a sua alternativa? Era um artista engraçado? Existem elementos no texto para que a letra B possa ser analisada? Será que a estrela tinha inveja da lua ou temos ali uma história feliz? Então, nós podemos indicar duas alternativas que podem ser eliminadas por conta das características do texto, tá, queridos? Então, quando nós pensarmos aqui no poema, nós observarmos todo o poema, nós vamos perceber que algumas das alternativas não cabem por toda a história que é apresentada. E olha que interessante, nós temos uma história sendo apresentada em um poema, isso é muito interessante. Se fosse somente uma história sem estrutura de poema,
nós iríamos usar o narrador. Mas como nós temos uma história que está dentro de um poema, nós vamos trabalhar com o eu lírico. Tudo bem, queridos? Nós vamos seguindo agora para acompanhar, para verificar a resposta, tá bom? Vamos lá, então. Olha o que nós temos aí, então, para a primeira. Nós temos a solidão. A própria lua fica com pena, não é isso? Da nossa querida estrela. Tem tristeza, tem a tristeza presente, sim. De certa forma, você pode ter percebido a amizade na relação da lua e a estrela. Mas o que é mais forte aqui é a solidão como se encontrava a estrela no poema. Ela é sozinha, ela não tinha namorado como é apresentado, ela era triste, toda a luz dela cabia em uma janela, então ela não tinha outras pessoas com quem conversar, tanto que começa, né? Ela foi ao cinema sozinha, por isso a solidão dela é destacada no poema. Então trata da solidão, era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, são elementos que fortalecem. E a segunda nós temos aqui, por conta disso, né? A sua luz cabia em uma janela, nós temos a letra A. E nós temos assim, da leitura do poema, percebe-se que a estrela é um ser insignificante, como se observa no texto. Era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Aí você confere a sua resposta, possivelmente tenha sido também a que nós estamos apresentando. E, claro, fica o nosso muito obrigado pela sua participação. Continue acompanhando a aula em Casa Amazonas e, em especial, agora nós vamos seguindo com educação física. Sim, para você aprender muito mais aí sobre os cuidados com o corpo, tá bom? Vamos lá e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.